E com a ajuda de Deus, nós vamos meditar na palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nesta noite, Deus quer nos levar a ribeiros de águas. E nós saímos, uma planta no ribeiro de água, ela fica verde ou seca? Verde. Deus quer que nós saiamos daqui verdejantes, frutíferos, belos, aprimorados e aperfeiçoados. Quero louvar a Deus pela vida das nossas autoridades que estão aqui, né? Sejam sempre bem-vindos, nossos vereadores, Fábio e Neto que estão ali, também Moreno, que é uma pessoa que nós temos também uma grande estima. Que Deus abençoe. Fábio, que está aqui entre nós, Moreno e Neto, que estão aqui. Deus abençoe e venham sempre ouvir a palavra de Deus, porque o tempo está curto. A vinda do Senhor está próxima. Meus irmãos, não falta acontecer mais nada. Só falta aparecer o anticristo, mas nós cremos que antes dele aparecer, a igreja será arrebatada. Mas já está sendo preparado o caminho para ele. Eu estava hoje de manhã, estou meditando em Apocalipse, e a Bíblia diz que todos os reis da terra vão combinar para passar para a besta o seu poder. Diz que eles vão combinar, e não já estão combinando, irmãos? Já estão combinando? Para passar para uma pessoa, para um homem, o poder para entregar, os reis se submeterem a ele, dizendo que ele vai resolver os problemas da humanidade. E a Bíblia diz que ele vai prometer paz e segurança. 1 Tessalonicenses 5:3, ele vai prometer paz e vai prometer segurança, mas a Bíblia diz que quando ele fizer essa promessa, em vez de paz e segurança, virá uma repentina destruição. E eu espero em Deus que nós não estejamos aqui quando chegar essa repentina destruição. Meus queridos irmãos, nós estamos meditando nas revelações de Deus. Toda a Escritura é divinamente o que, irmãos? Inspirada. E proveitosa. Toda página da Bíblia, todo versículo da Bíblia é proveitoso. Tem um proveito, tem uma lição. Pastor, mas eu leio e não vejo nada. É problema dos seus olhos. Glória a Deus, Não é o livro, é a sua vista que está curta. Não vista curta fisicamente, mas vista curta espiritualmente. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que a menina, Naamã era leproso, nós já estudamos isso, e que Deus usou uma menina para pregar a palavra de Deus para Naamã, para a mulher de Naamã. A mulher de Naamã creu, passou para Naamã. Naamã creu, passou para o rei creu e depois passou para os servos de Naamã. Ninguém sabe quantas almas foram salvas por causa daquela menina. Ninguém sabe, irmão. Só quando nós chegarmos no céu é que nós vamos saber quantas almas foram salvas por instrumentalidade daquela menina. Uma menina pode fazer um reboliço. Uma menina ou um menino cheio do Espírito Santo pode fazer um grande reboliço. E meus irmãos, Naamã, quando soube que tinha profeta em Israel que curava, eu acho interessante, vamos ver aqui no versículo 4, por favor. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Meus irmãos amados, a Bíblia diz que quando Naamã soube, quando Naamã creu que lá em Israel tinha profeta, a Bíblia diz que Naamã procurou o seu senhor. Quem era o senhor de Naamã? O rei da Síria. Não é o rei da Assíria, é o rei da Síria. E esse rei, irmãos, ele se chamava Ben-Hadad. Ben-Hadad II. Ele era Ben-Hadad, que quer dizer filho de Hadad, que é um outro nome de Rimon. Rimon era o Deus, era o padroeiro da Síria. Ben-Hadad quer dizer filho de Hadad, e Hadad é o mesmo Rimon, padroeiro da Síria. Então, Ben-Hadad era idólatra. Ben-Hadad tinha os deuses pagãos,
Mas Ben-Hadad creu também na mensagem da menina. E, meus amados irmãos, o que eu quero aprender aqui é que Naamã, ele foi procurar o seu senhor. Leia de novo o 4, por favor. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Irmãos, sabem que o mundo não pode viver sem hierarquia. O mundo sem hierarquia vai virar um caos. Estão propondo um mundo onde ninguém respeita ninguém. Um mundo onde filho não respeita pai. Um filho onde é empregado, que não é mais chamado de empregado, não é politicamente correto chamado de empregado, agora é colaborador. Então, o empregado não respeita, ou o colaborador não respeita o patrão. Estamos num mundo onde as autoridades são achincalhadas, onde pessoas fazem blasfêmias contra as autoridades, desprezam, humilham, xingam, e não dá em nada, não é nada demais. Porque a proposta do anticristo é para que se acabe a hierarquia. O filho não respeitar o pai, o aluno não respeitar o professor, o empregado não respeitar o patrão. É um caos. O diabo quer estabelecer o caos na sociedade. Até entre a Trindade existe hierarquia, é um só Deus. Mas a Bíblia diz, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Filho, o Pai entregou todo o poder a quem, meus amados irmãos? Ao Filho. E a Bíblia diz que quando Jesus reinar, quando Jesus consumar tudo, que o mundo for renovado, o próprio Filho vai se sujeitar ao Pai. Então até na Santíssima Trindade existe hierarquia entre eles, para harmonia, para que haja harmonia, para que haja paz na Trindade, porque não são três pensamentos, é um só pensamento, três pessoas distintas, mas um só pensamento. Então um reverencia o outro. E o que eu acho lindo é que Naamã, quando soube da história, procurou o rei, procurou o seu senhor. Nós estamos numa época, irmãos, onde ninguém procura mais ninguém. Eu sou eu, a minha cabeça é minha. Meu mestre é meu, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero. Eu não tenho satisfações a dar a ninguém. Filho não tem satisfação a dar a pai, esposa não tem satisfação a dar a marido, aluno não tem satisfação a dar a professor, inferior não tem satisfação a dar a superior, porque está sendo proposta uma pseudo-igualdade, que na realidade não é igualdade. Alguém vai ficar no topo da pirâmide, mandando em tudo. É verdade ou não, irmãos amados? No problema é que vai ficar somente um pequeno grupo mandando em tudo e todo mundo de cabeça baixa. É a proposta da nova ordem mundial, que eu chamo de velha desordem mundial. Mas a igreja de Deus, ela não adota os padrões do mundo. A igreja permanece com o que a palavra de Deus diz. Eu vou continuar respeitando minha mãe. Meu pai já dormiu no Senhor, eu vou continuar respeitando minha mãe. Meus filhos vão continuar me respeitando. Meus netos vão continuar me respeitando. Os meus professores, que ainda hoje tenho, porque às vezes preciso de assistir alguma aula, eu vou respeitar os meus professores. Eu vou respeitar as minhas autoridades, porque uma sociedade que não tem hierarquia, ela vira um verdadeiro caos, uma verdadeira destruição. Então, ele foi lá e foi pedir uma carta de recomendação, uma carta diplomática para o rei de Israel. Veja que coisa linda. Versículo 5, por favor. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Pronto. Meus amados irmãos, isso acontecia na igreja, e ainda hoje acontece. Quando o crente vai viajar, ele deve procurar o seu dirigente e pedir o quê, meus amados irmãos? Uma carta de recomendação. Ah, a minha carta sou eu. Não, isso aí é soberba, é arrogância. Eu aprendi que quando a gente ia viajar, eu me lembro a minha primeira carta de recomendação que eu pedi depois de crente, foi para vir aqui para o Farol. Eu tinha o maior sonho, eu morava em Palmeira dos Índios, e o meu maior sonho era assistir uma santa ceia aqui no Farol. Eu me batizei em janeiro, quando foi em março, eu fui lá no gabinete do meu pastor, eu estou desejando
tomar uma santa ceia no Farol lá em Maceió. Pedi a carta de recomendação e vim para aqui. E quando cheguei, entreguei o porteiro entregou o pastor e eu fui apresentado sentadinho ali, nessa mesma igreja, ali perto daquela placa. Glória a Deus. Porque quem tem juízo, irmãos, faz as coisas certas. Não é verdade? Olha, irmãos, uma carta de recomendação não é nada, é. Um cartão de membro não é nada, é. Uma vez, nós estávamos no tabuleiro, nós estávamos aqui em Maceió, e o telefone tocou. E era alguém falando espanhol. E ninguém entendia espanhol, eu entendi um pouquinho. Disseram, pastor Oswaldo, a ver se o senhor consegue entender aqui. Era um policial federal da Argentina, dizendo que alguém, membro da Assembleia de Deus, tinha sido atropelado lá na Argentina. E não tinha ninguém. E o governo da Argentina estava querendo recambiá-lo para o Brasil, que ele estava dando muito trabalho lá. E ele não tem obrigação. Isso há mais de 30 anos, há 37 anos mais ou menos. E meus amados irmãos, eu digo, como é que o senhor descobriu? Ele disse, é porque ele tem um cartão de membro aqui, de uma tal de Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Era o único documento que ele tinha. Através desse documento, nós demos o endereço da igreja, do pastor, o nome do pastor presidente, e eles trouxeram de avião da Argentina para cá, para Maceió, com a polícia, convênio, a polícia de lá com a Polícia Federal daqui, e trouxeram, era um irmão do interior do estado, doido, varrido, glória a Jesus. Ele sofria das faculdades mentais e só escapou por causa de quê, meus irmãos? Cartão de membro. Entregaram no aeroporto, já era pastor Neco. Pastor Neco teve que ir, disse, não serve não, só serve o presidente. E o pastor Neco teve que ir lá, receber o doido, e o doido foi para o abrigo, glória a Jesus. Deu um trabalho infeliz, glória a Jesus, até que Jesus levou para o céu, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, um cartão de membro. Foi o único documento que acharam no bolso daquele sem juízo. Né? E veio de avião, veio luxando. Isso há 37 anos, né? Quando quase ninguém tinha direito de andar de avião, pois o doido veio fanfando. Não era assim que se dizia antigamente, né? Veio fanfando, quando desceu do avião, calma, glória a Deus, né? Então, meus amados irmãos, uma carta de recomendação é importante. Um cartão de membro é importante. Um documento da igreja é importante. A pessoa vai viajar, vai na secretaria de sua igreja e pede uma carta de recomendação para São Paulo, para o Rio, para Recife, para o interior do estado, porque é o óbvio, é o certo, é comunicar, estou viajando, pedi as orações. Agora mesmo, irmã Neuza veio aqui ao altar, me pediu oração, ela vai à Europa, vai passar uns meses lá na Europa, e veio aqui, pastor, eu quero dar um abraço do senhor e pedir as orações, porque eu vou à Europa fazer uma visita aos meus parentes. Então, crente é como Naamã. Naamã não era crente, mas era sábio, era um nobre. Naamã não era crente, mas era uma pessoa nobre, era uma pessoa sábia, era uma pessoa equilibrada e respeitava o seu senhor, o seu rei, e foi lá falar com ele e pediu o quê, meus amados irmãos? Uma carta de recomendação para o rei de Israel. A primeira verdade que eu consegui extrair daqui foi o juízo de Naamã, a nobreza de Naamã, o equilíbrio, a boa ordem do Naamã. Por isso que ele era, a Bíblia diz que era um homem de muito respeito, não é assim? Não está escrito? Diz que era um homem de muito respeito, era um homem grande diante do seu Senhor, era uma pessoa ética, era uma pessoa equilibrada. E o que está faltando na terra? É o que está faltando na terra. A humanidade não quer mais isso. A humanidade quer a bagunça. A humanidade quer o caos. Quer a falta de respeito, a tragédia. Mas a igreja, ela tem um guia seguro, que é a santa e gloriosa palavra de Deus. E nós não vamos abrir mão dos nossos valores para adotar desvalores. Não vamos abrir mão. Outra coisa que eu aprendo, meus amados irmãos, é que o rei da Síria mandou Naamã procurar quem? Mandou Naamã, o rei da Síria. Ele foi procurar o rei da Síria, e o rei da Síria mandou ele procurar o rei de Israel. Vamos ver isso, por favor, no versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra.
Mas quem era que tinha o dom de Deus? Quem era que tinha comunhão com Deus? Quem era que tinha o poder de Deus para curar Naamã? Era o rei? Quem era que tinha o poder de Deus? Eliseu. Por que o rei de Israel, o rei da Síria, mandou a carta para o rei de Israel, dizendo: olhe, eu mandei meu servo Naamã para você curá-lo? Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, os reis, eles tinham os magos, os falsos profetas, que ficavam a serviço do Estado, a serviço do reino. Cada rei tinha um feiticeiro ao seu serviço, ao seu dispor. No passado remoto, mas era só no passado, parece que hoje se repete isso. Glória a Deus. Cada rei tinha um mago, cada rei tinha um feiticeiro, um xamã, que era pago pelo rei para dar prognóstico. Tudo que o rei ia fazer, perguntava. Se o rei adoecia, pedia aquele xamã para que ele orasse para curar, rezasse para curar. Então o rei da Síria tinha isso. E ele pensava que Eliseu era um desses. O rei da Síria disse: eu estou mandando o meu servo Naamã para você curar. Mas não era para o rei curar, era para o rei mandar o possível xamã curar o leproso. Porque ele disse: eu tenho aqui os meus, certamente o rei de Israel lá tem o dele. Mas, irmão, homem de Deus não vive para isso. Há muitos anos, numa determinada cidade, talvez vocês conheçam a cidade, apareceu um homem que falava com Deus por telefone. E vinha gente de Brasília, vinha gente de outros estados, até helicóptero. Porque ele dizia que era pastor, dizia que era evangélico, dizia que era profeta, mas ele adivinhava. As pessoas queriam uma prosperidade, queria ganhar a política, vinha para ele fazer uma oração, e ali deu muito dinheiro mesmo, né? Vinha gente rica, vinha gente, mas, irmão, o evangelho não é isso não. O evangelho não é isso. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É verdade que o homem de Deus ora e Jesus cura, mas nós não temos essa profissão de ficar a serviço de A, a serviço de B, porque essas pessoas, elas querem ser salvas. Esses ricos que procuram essas pessoas, eles querem transformação, eles querem ser salvos, eles querem ser lavados pelo sangue de Jesus, eles querem nascer de novo, eles querem mudar de vida. O que é que essas pessoas ricas e políticas e empresárias querem desses xamãs? Quer o quê, meus amados irmãos? Só quer bênção e só quer prosperidade e solução de problema. Então o rei da Síria, o Ben-Hadad, pensava que Eliseu era um profeta do rei, pensava que Eliseu era um xamã do rei. Por isso que disse: eu estou mandando meu servo para você e você cure. Mas na realidade não era para o rei curar, porque foi dito que tinha um homem lá. Era para que ele mandasse o seu xamã curar Naamã. Meus amados irmãos, hoje continua do mesmo jeito. Eu li de um grande homem que está muito badalado nesses últimos dias, um presidente de um país muito grande, que está fazendo uma guerra. E se vocês não sabem, aquele homem tem um xamã. Aquele homem daquele país grande que provocou a guerra, ele tem um xamã. Tudo que ele vai fazer, eu li essa semana, ele consulta o xamã. Ele consulta aquele homem que diz que tem poderes extraordinários, e foi o xamã dele que disse a ele que ele fizesse a guerra. Então, meus amados irmãos, o rei da Síria pensou que Eliseu era um xamã, que Eliseu fazia trabalho para o rei. Glória a Deus. Aí, por isso que a carta foi para o rei obrigar Eliseu. Vamos ver na Bíblia isso, irmão, em Atos 13, de 6 a 8, um governador, um procônsul chamado Sérgio Paulo, que trabalhava numa ilha. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 3, de 6 a 9. Atos dos Apóstolos 13, de 6 a 9. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus,
o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Ora, era um falso profeta chamado o que, irmãos? Bar Jesus, também conhecido por Elimas, e ele estava com o procônsul. Quem é o procônsul? Era o governador. Diz que ele não largava o pé do governador da ilha de Pafos, da cidade de Pafos. Ele no pé do governador, para onde o governador ia, ele ia também atrás, para influenciar o governador e para ganhar o quê? Qual era o objetivo maior dessa gente? Ganhar o quê, meus amados irmãos? Dinheiro. Porque ele fazia os trabalhos, fazia as orações, fazia as preces, fazia a barcafusada, glória a Deus. E ele não largava o tal de Elimas, o tal de Bar Jesus, não largava o procurador Paulo Sérgio. Mas o Paulo Sérgio era um varão, o quê, irmãos? Prudente. Era uma pessoa que estava envolvido com isso porque não conhecia Cristo. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir o quê, irmão? A palavra de Deus. Irmão, vamos pregar a palavra de Deus. Tem gente com sede, tem gente grande com sede da palavra de Deus. Diz que foi ele quem chamou Barnabé e foi ele quem chamou Saulo. Para quê? Para ouvir a palavra. De Deus. Glória a Deus. E o que foi que aconteceu? Ele deu sede da palavra, deu sede de salvação no governador, no procônsul Paulo Sérgio. E o que foi que aconteceu? Versículos de número 8. Mas existia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. O encantador, o Elimas, irmão, pegou uma briga para não deixar o procônsul se aproximar de Barnabé e de Paulo. Por que ele pegou aquela briga? Porque ele resistia. Não ouça Paulo não ouça Barnabé não faça isso, porque ele sabia que se o homem cresce no verdadeiro evangelho, ele ia perder o dinheiro. Ia perder a boquinha, não é, irmão? Glória a Jesus, ia perder a boquinha. Ia perder a mamata. Não era assim? Aí ele não queria. Então naquele tempo os reis, e não sei se hoje, os grandes tinham feitiçaria, xamãs, que ajudavam, que ajeitavam e que faziam trabalho, meus amados irmãos. E o rei da Síria pensava que Eliseu era um desses. Mas homem de Deus não vive desse jeito. Homem de Deus é profeta para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Homem de Deus é profeta para pregar a palavra. Não é para fazer trabalho para A, trabalho para B, não. Nem prometer bênção, nem prometer ganhar candidatura, nem prometer, não. A Bíblia diz que o procônsul Paulo Sérgio era um homem o quê, irmão? Era um varão o quê? Prudente. Aquele cara se aproximava dele, mas ele queria Deus. Ele queria o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Meus amados irmãos, e ele mandou, o rei da Síria mandou dinheiro muito. Leia, por favor, o versículo 6. Aliás, versículo 7. Perdão, 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Meus amados irmãos, isso aqui era dinheiro que não se acabava mais. Um talento pesa 35 quilos. 10 talentos de prata dá quantos quilos de prata? 350 quilos de prata. E mandou 6.000 ciclos de ouro. Os ciclos de ouro equivalem a 62 quilos de ouro. Quanto é uma aliança de ouro hoje? Uma aliançazinha Pebal. Quanto é uma aliançazinha Pebal hoje? 2.500. E uma Luxal? Tem até de 30 mil, glória a Jesus. Né? Tem gente bom de bolsa aqui que sabe, viu, irmãos? Glória a Jesus. Pois, irmãos amados, 350 quilos de prata e 68 quilos de ouro.
Eu fui consultar as minhas fontes. Uma fonte da década de 60 deu um valor ultrapassado em dólares. E uma de 2004, uma Bíblia que eu tenho de 2004, que deu o valor em dólares, em 2004 equivalia a 3 milhões de dólares. 2004. 3 milhões de dólares fora as roupas. Fora as 10 mudas de roupa. Irmão, um pastor pilantra vendo um negócio desse. Vale fazer uma ressalva. Não existe pastor pilantra. Existe pilantra dizendo que é pastor. Quando alguém disser, tem um pastor pilantra, diga, não, ali tem um pilantra dizendo que é pastor. Aleluia, é verdade. Glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, mandou, isso foi em carruagens. Isso não foi numa mochila, não. Isso foi em carruagens douradas, carruagem do reino da Síria, carruagens belas, aquele presente de rei, que para o rei isso aí não era, para o rei da Síria isso aí era mesmo que nada, era como se fosse 100 reais para a gente, ou 50 reais. Louvado seja o nome de Jesus para sempre, porque eles achavam que as coisas de Deus é através de dinheiro, que as coisas de Deus se ganha de barganha. Não, irmão. As coisas de Deus não é com barganha. Nós damos dízimos e ofertas, não é para ganhar nada de Deus, não. Nós damos dízimos e ofertas, não é fazendo barganha com Deus, não. Nós damos dízimos e ofertas porque a palavra de Deus manda ser fiel e entregar a Deus o que é de Deus. Glória a Jesus. Mas um pastor não pode dizer, dê tanto que você vai ganhar isso. Faça isso que você vai ganhar isso. Faça isso. Não. Deus não trabalha com barganha. Quem trabalha com barganha são os xamãs. Esses trabalham com barganha. Mas a igreja de Deus, na igreja de Deus, vive dos dízimos e ofertas. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. Você está aqui na luz. Você está aqui com ar-condicionado. Você está sentado no banco. Nós vamos mandar reformar esses bancos, porque o tecido já está um tanto defasado, vamos mudar. Gastamos mandamos buscar em Minas Gerais, está chegando, na próxima semana, para mudar tudo, para colocar um corino. Nós vamos trocar de pano, porque de pano suja muito, e vamos colocar um corino bom. Foi uma fortuna, já pagamos a entrada. Tudo isso são os dízimos e as ofertas. Hoje mesmo chegou a notícia que eu preciso comprar um terreno em uma congregação que tem quase 30 anos alugada. No lugar apertado, no lugar, e não tem para onde ir. E chegou agora a notícia que tem um terreno para vender, e eu não tenho dinheiro, estou pedindo a Deus que mande o dinheiro para a gente comprar esse terreno. Então tudo isso é comprado com os dízimos e o que, meus irmãos? As ofertas, é mandamento de Deus, mas não existe barganha. Não existe barganha, não. Deus só me dá isso se eu der aquilo, não. Eu dou meu dízimo e minha oferta, porque é mandamento do Senhor, mas não é barganha com Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz, trazei os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento na minha casa. Comprar terreno, construir, manter, conservar, evangelizar, sustentar o ministério. A Bíblia diz, trazer os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento, mas não barganha. E o rei da Síria mandou 350 quilos de ouro, de prata, e 68 quilos de ouro, e 10 mudas de veste. Glória a Deus. Mandou para lá. Quanto dava em 2004? Quanto dava em 2004? 3 milhões. 3 milhões de reais. Porque, 3 milhões de dólares. Porque aquele povo, era assim que eles trabalhavam. Eles trabalham por dinheiro, eles trabalham por comércio. A divindade tem que fazer alguma coisa pela divindade, não é ou não é? É assim ou não é? Tem que fazer uma oferta à divindade, para poder aquela divindade falsa fazer alguma coisa que no fim não faz nada. Meus amados irmãos, e o que eu acho interessante, irmãos, é que o povo da Síria foi atingido pela palavra de Deus. A menina pregou para quem? Vamos ver. A menina pregou para quem? Primeiro a menina pregou para quem? Para a esposa de Naamã. Naamã pregou para quem? Contou a quem? Ao rei.
Depois Naamã viajou, o rei mandou Naamã ir, porque o rei creu. Ou uma crença meio turva, mas ele creu. Depois, quando ele chega lá, quem está crente já são os servos de Naamã. Por isso que eu disse a vocês que a gente só vai saber quantas pessoas foram salvas dessa menina quando nós chegarmos onde, meus amados irmãos? No céu. Naamã foi com a carruagem, com os cavalos, com a equipe. E quando chegou lá, irmãos, veja que coisa linda. Ele deixou, quem era o padroeiro da Síria? Quem era o Deus padroeiro da Síria? Rimon. Rimon era o Deus padroeiro da Síria. Ele deixou de buscar Rimon para ir buscar o Deus de Israel. Dá para dar um glória a Deus, irmão? Glória a Jesus. Ele fez o caminho inverso. Ele deixou o ídolo, ele deixou o Deus de bronze, ele deixou o Deus de barro, ele deixou o Deus de gesso, ele deixou o Deus de madeira, e ele foi procurar o Deus vivo e verdadeiro de Israel. Glória a Jesus. Aleluia. 160 quilômetros. De Damasco para Samaria eram 160 quilômetros. Daqui a onde? Me ajudem, por favor. Daqui a 160 quilômetros. Vocês que viajam muito. Daqui a onde? Batalha. De Arapiraca, Delmiro, e de Maceió a Batalha. Nisso, no lombo de camelo. Não foi no SW4. No lombo de um camelo, no sol escaldante. Ele deixou o padroeiro da Síria, ele deixou o Deus Rimon, e ele foi procurar o Deus vivo e verdadeiro de Israel. Aleluia. Agora, irmão, pasmem, senhores. Há pouco tempo, o rei Acasias de Israel adoeceu de uma queda, levou uma queda, machucou as pernas, pouco tempo antes, no capítulo 1 de 2 Reis. Isso aqui é no capítulo 5. No capítulo 1, vamos ver o capítulo 1 de 2 Reis, do mesmo livro, versículo 1 e 2. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, e perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Meus irmãos, o rei de Israel, não Jorão, mas um irmão de Jorão, Acasias, filho de Jezabel e de Acabe, foi se atrepar, se encostou numa grade. Irmão, não se encoste nessa grade não, você pode cair como Acasias. Foi se encostar numa grade da janela do primeiro andar. A grade estava fraca, caiu, adoeceu das pernas, não sei de quem foi que adoeceu, caiu, ficou aleijado. Chamou seus servos, ele era rei de Israel. Israel era a terra do Deus vivo. Pois ele deixou o Deus vivo e mandou mensageiros a Baal-zebube, Deus de Ecrom, cidade dos filisteus. Que quer dizer Deus das moscas. De onde vem a palavra Beelzebu? Ele deixou de adorar o Deus de Israel, da sua terra, e mandou consultar Baal-zebube, de onde vem a palavra Beelzebu, que quer dizer Senhor das moscas. Por que ele era chamado Senhor das moscas? Porque o altar dele era podre, o altar dele era cheio de sangue podre, e diz que o sangue tinha que apodrecer. Eles não limpavam o sangue do altar de Baal-zebube, era um bicho feio, um lobisomem horrível. E o altar dele tinha sangue podre, e com o sangue podre, quem é que chega, meus amados irmãos? As moscas. E a cabeça com duas pontas assim, a cabeça de Baal-zebube. Procure na internet, Baal-zebube. Duas pontas, dois chifres. E o altar dele era preto de moscas. E o rei de Israel, que adoeceu, foi mandar buscar socorro desse Deus falso. Enquanto o rei de Israel foi buscar o Deus falso, o homem que tinha o Deus falso na Síria veio buscar o Deus verdadeiro.
Aleluia! Irmão, a vida é assim. Tem as vias. Quem está do lado errado, às vezes procura o lado certo. E quem está do lado certo? Procura o lado errado. Você já viu alguém que estava do lado certo procurar o lado errado? Quem já viu? E gente que está do lado errado, procurar o lado certo. O rei da Síria, o general da Síria, saiu de lá da Síria, do erro, da idolatria, e veio procurar o Deus verdadeiro. E o rei Acasias, o rei Acasias, que conhecia o Deus verdadeiro, mandou buscar o Deus falso. Quanta gente, irmão, que deixa a verdadeira doutrina para ir atrás de Baal-Zebub. Quanta gente. Agora também tem uma coisa, enquanto vai um para lá, Deus manda 10 para cá. Glória a Deus. Dá um glória para Deus, igreja. Enquanto o rei de Israel, Acasias, vai atrás de Baal-Zebub, o homem, o general da Síria, vem atrás do Deus verdadeiro. Irmão, a igreja não se acaba. A igreja não se acaba, não. A igreja é como fígado. Aí eu preguei aqui domingo atrasado que a igreja é como o fígado. O fígado, segundo a medicina, se o fígado perder 75% do seu volume, se só ficar 25%, os 25% começam a se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir. É a igreja de Deus. Não tem quem acabe com ela. Se você for atrás do erro, se você for atrás da doutrina falsa, Deus vai mandar Naamã de lá para cá. Deus vai mandar os servos de Naamã. Deus vai mandar a mulher de Naamã. Deus vai mandar o povo da Síria para substituir você, rei Acasias. Eu assumi uma igreja que perdeu 90% dos membros. Assumi uma igreja que perdeu 90% dos membros. Os membros, o pastor dividiu-se e conseguiu pôr na cabeça as pessoas e levou 90% dos membros. Ficou só uma peinha do fígado. Nem 25%. Ficou 25%, pastor? Não ficou nem 25%. Pois Jesus foi trabalhando. E o fígado de Jeová foi crescendo. Foi crescendo. E quando Deus me tirou de lá, estava 4 vezes maior do que o que era antes. Irmão, se alguém de Israel for atrás do erro, for atrás da heresia, for atrás da doutrina falsa, Deus já está preparando lá da Síria para mandar para cá, para mandar Naamã, para mandar a mulher de Naamã, para mandar os servos de Naamã, e o fígado de Deus vai crescendo, e o fígado de Deus vai crescendo, e o fígado de Deus vai crescendo. Quem acredita, dê um glória para Jesus. Não tem quem passa com o fígado de Deus. Dá para dar aleluia? Dá para dar um glória a Deus mais forte nessa noite? Sempre vai haver essas vias. Quem está na verdade vai procurar a mentira. E quem está na mentira vai procurar a verdade. Sempre vai ser assim. Vocês estão lembrados? O povo de Israel deixou o Deus verdadeiro. Foi assim ou não foi no tempo de Elias? Eles foram adorar que Deus? Baal. Foi assim ou não foi? Aí Deus manda Elias onde? Vamos ver, 2 Reis 1. 2 Reis, perdão. 1 Reis 17. 1 Reis 17, 1. Glória a Deus. Não está no script, eu esqueci de colocar. 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. 8, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Pronto. Sidom era na terra de Israel ou era na terra dos pagãos? Sidom era na terra de Israel ou era na terra dos pagãos? Deus disse a Elias: o povo de Israel não me quer. O povo de Israel me deixou para adorar Baal. Mas eu vou mandar você na terra de Baal, que lá tem uma mulher viúva, e ela vai deixar Baal e vai se converter ao Deus de Israel. Glória a Jesus.
Enquanto os israelitas estavam se desviando para Baal, Deus estava preparando uma viúva da terra de Baal para se converter ao Deus de Israel. Uns indo para a mentira e os da mentira vindo para a verdade. Aleluia. Pastor, se na sua igreja alguém procurar mentira, não fique triste não. Deus já está preparando Naamã. Deus já está preparando a viúva de Serepta. Deus já está preparando a mulher de Naamã. Deus já está preparando os servos de Naamã. Quem acredita dê glória para Jesus. E o fígado vai voltar a crescer. Aleluia. A não ser que seja você que está botando o povo para fora. Aí Deus não se responsabiliza. Aí é diferente. Mas se você cuida direitinho do rebanho e alguém foi atrás do erro, não se preocupe não. A viúva de Serepta está chegando. O filho da viúva de Serepta está chegando. Naamã está chegando. A mulher de Naamã está chegando. Os servos de Naamã estão chegando. Deus está fazendo uma obra grande e poderosa na terra. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Jesus disse, São Lucas 4, Jesus fez menção a isso, irmão, com os judeus impenitentes de Nazaré, com os judeus que não quiseram a Cristo em Nazaré. Jesus lembrou esses dois casos. Jesus lembrou. 800 anos depois, Jesus lembrou esses dois casos. São Lucas 4, 25 a 27. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Para aí um pouquinho. Tinha quantas viúvas em Israel? Me ajudem, por favor. Quantas viúvas em Israel? Muitas. Na terra de Deus, na terra da verdade. Tinha muitas viúvas. Quantas Deus mandou Elias ir lá? Quantas? Porque todas elas estavam contaminadas pela idolatria. Aí Deus disse a Elias, vá, os daqui se desviaram, os daqui procuraram a mentira. Agora eu preparei uma viúva lá em Sarepta de Sidom. E essa mulher vai se converter ao Deus de Israel. Essa mulher vai ser crente. Essa mulher vai deixar Baal. Essa mulher vai deixar mentira. Essa mulher vai deixar idolatria. Essa mulher vai deixar feitiçaria. E essa mulher vai se converter ao Deus de Israel. Oh, glória! Uns vão para o erro e outros vêm para a verdade. Quem crê que a verdade vencerá, o evangelho vencerá, a palavra de Deus vencerá, dê um glória para Jesus mais forte na noite deste dia. Glória. Glória ao Senhor. Jesus disse, muitas viúvas tinham Israel, mas a nenhum delas foi Elias. Elias foi enviado a uma de Sarepta de Sidom, a terra de Baal. Aí Jesus continua, e Jesus fala de Naamã, irmão. Olha, Jesus lembrou 800 anos depois o caso de Naamã, porque Jesus estava no céu. A Bíblia diz, no princípio era, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, antes de vir para a terra, ele já existia? Sim. Ele estava com o Pai? Eternamente. Jesus lá do céu estava vendo Naamã. Jesus estava vendo tudo. Aí Jesus lembra. Leia, por favor. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Naamã, O sírio. o pagão veio da mentira para a verdade. Jesus faz assim? Jesus ainda faz assim? Enquanto muitos cristãos estão apostatando, Deus está trazendo. Glória a Deus. Você sabe quem se batizou domingo passado em uma igreja evangélica? O vaticanista Giancarlo. É um ancião de 82 anos que recebeu, trabalhou com o Papa João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Ele era um dos vaticanistas do Brasil, que entendia tudo de Vaticano e era uma coluna lá. Ganhou diplomas, ganhou tudo e agora aos 82 anos desceu as águas do batismo. Aleluia!
Enquanto uns vão para o erro, outros vêm. enquanto os cristãos estão apostatando, cristãos estão entrando por caminhos diferentes, cristãos estão abandonando a fé, Deus está mandando Círios, Deus está mandando de Tiro, Deus está mandando de Sidom, Deus está mandando, Deus está mandando, Deus está mandando. Quem acredita que Deus supre, que Deus faz a igreja recuperar, dê um glória para Deus mais forte. Glória a Deus. Os judeus aceitaram a Jesus como Salvador? A maioria dos judeus aceitaram? Não. Aceitaram? Não. Sabe quem foi que aceitou Jesus? Um centurião. Foi assim ou não foi o centurião? Ele era judeu, aquele centurião? Ele era o quê? Romano. Enquanto os judeus não aceitaram a Cristo, um centurião romano, quando Jesus disse, eu vou na casa dele, ele disse, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga uma só palavra e o meu criado sarará. Um centurião romano. Quem crê que Deus vai se revelar aos romanos, quem crê, dê glória para Deus. Deus vai se revelar aos romanos. Enquanto muitos crentes estão apostatando, Deus está trazendo os romanos. Glória a Jesus. Eu creio no Senhor. Aleluia, ninguém pode com a obra de Deus, irmão. Os judeus rejeitaram a Cristo e um romano aceitou. Aí Jesus disse assim, nem mesmo em Israel. Quem lembra desse versículo? Jesus disse, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Fique no lugar que se você sair, o centurião já está chegando. Fique no lugar, se você for atrás de Baal Zebub, Naamã já está chegando para assumir sua vaga. Fique no lugar que se você for atrás de Baal, a viúva já está se convertendo ao Deus de Israel. Deus não perde nada. O fígado volta. O fígado de Deus volta o que, meus amados irmãos? A crescer. E quem apodreceu é quem perde. Aleluia! Glória a Deus nas alturas celestiais. Meus amados irmãos, tem aqui uma referência, mas eu já falei do centurião. Vamos ver aqui, irmãos, o versículo 7, de 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Quando o rei de Israel leu a carta do rei da Síria, desesperou-se. Quando o rei de Israel leu a carta do rei da Síria, desesperou-se e rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para dar vida? Para que esse homem envie a mim um leproso para eu curar? Ficou doido, rasgou as vestes. Por quê? Porque ele pensou que o rei da Síria estava querendo encrenca. Ele pensou que o rei da Síria estava querendo criar um problema para inventar uma guerra. E ele ficou louco, ele ficou nervoso, ele rasgou as vestes. Eu não tenho poder de curar ninguém, não. E eu tenho lá poder de curar ninguém. Ficou doido, varrido. Aleluia. Quem não tem Jesus, irmão, é assim. Se desespera. Glória a Deus. Rasga a roupa. Endoida. Não tem Jesus na vida, não tem confiança em Deus, não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus. Quando chega o aperto, rasga as vestes. Tá. Ficou só de sunga. Rasgou a veste. Glória a Jesus. Quem não tem Jesus, quando chega a crise, fica louco. Porque ele não tem comunhão com Deus. Ele não está ligado a Deus. Ele não está ligado ao Senhor.
Quando Adão pecou, que foi que Adão fez, irmão? Quando Adão estava em comunhão com Deus, vai para Gênesis 3:10. Quando Adão estava em comunhão com Deus, a Bíblia diz que toda tarde Deus vinha passear no jardim. Era assim ou não era? Na viração do dia, Deus vinha passear no jardim. E Adão se aproximava antes de pecar? Se aproximava, cantava, adorava, tinha comunhão com Deus, abraçava Deus. Que na realidade era Jesus, porque Deus Pai nunca desceu do céu. Toda a comunicação de Deus com a humanidade, desde o Antigo Testamento, era através de quem? Jesus. Adão falava com Jesus. Adão adorava Jesus. No dia que pecou, 3:10 de Gênesis. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Pronto, no dia que pecou, temeu. Em outra tradução diz: tive medo. O medo é consequência do pecado. Quem está certo com Deus não tem medo nem de um trem carregado de pólvora com um doido fumando em cima. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por que foi que o rei de Israel ficou assim? Por que foi que o rei de Israel ficou assim, rasgando a roupa? Desviado. Sem a graça de Deus. Ai, meu Deus, ele quer me matar. O rei da Síria quer me matar. Aquele infeliz está procurando uma ocasião contra mim. Eu sou lá Deus para curar ninguém. Foi botão para todo lado. Irmão, quando a pessoa está sem Deus, ela vive nervosa, irada. Em tudo ela vê um problema. Às vezes não é. O rei de Israel queria briga. O rei da Síria queria briga com ele. Queria. Quando a gente está sem Jesus, a gente vê o que não existe. É assombrado com tudo e com todos. Quem não tem o que deve, não deve nada. Quem está em comunhão com Jesus, Quem não deve, não tem. o mundo pode estar se acabando. Não rasga a roupa, não deixa de comer. É como minha mãe. Minha mãe, quando ela tinha raiva, era chorando e comendo. Glória a Jesus. Ela está assistindo em casa. Glória a Jesus. Era chorando e comendo. Não era minha mãe. Ela está rindo lá. Glória a Deus. Eu era menino, me lembro que ela, quando tinha raiva de alguém, a lágrima caindo e comendo. Quem tem Jesus é chorando. E comer. Não deixa de comer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus manda te dizer: não rasga a tua roupa não, que eu sou contigo e eu vou resolver esse grande problema. Não te desesperes, não rasgue tua roupa. Glória ao Senhor Jesus nessa noite. Ainda que as águas se perturbem, ainda que os montes se projetem para os meios dos mares, ainda que as montanhas desabem, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Não rasga a tua roupa, não rasga a tua roupa, não rasga a tua roupa, porque por grande que seja o problema, maior é o Senhor. Glória. Mas por que o rei de Israel rasgou as roupas? Porque estava sem comunhão com Deus. Era um adorador de quem? Era um adorador de Baal. Aleluia. Glória a Jesus. Agora veja a diferença de Eliseu. A notícia chegou na casa de Eliseu que o rei tinha feito o quê? Me ajudem. O rei tinha feito o quê, meus amados irmãos? O rei doidou a notícia aí. Sem celular. Imagine se fosse hoje com WhatsApp. Fosse hoje com WhatsApp, hein, irmãos amados? Olha, a notícia boa não corre não, mas ruim. Pois no instante a notícia
notícia correu na cidade toda. O rei está doido, varrido. Já rasgou a roupa, veio uma caravana da Síria e o rei está lá espumando, caindo, ciscando. Aleluia. A notícia chegou na casa de Eliseu, sem WhatsApp, sem Facebook. Imagine hoje, valei-me Jesus Cristo. Aleluia! Tem gente, irmão, que passa o dia todinho nas redes sociais fofocando. Fofocando. Não lê Bíblia. Não ora, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler Bíblia. Ou então tirando foto dele comendo. Quem quer saber da tua comida, cabra besta? Aí vai numa pizzaria. Homem, tenha juízo. E ainda tira foto no churrasco e manda para o povo todo. Estou na prova. Não é um cabra besta? Glória a Jesus. Pois a notícia chegou lá onde estava o profeta Eliseu. Agora veja a diferença de Eliseu para o rei de Israel. Veja a diferença. Bendito seja Deus. Eu estou com vontade de dar glória ao nome de Jesus, que é o Deus desta palavra. Aleluia. Sucedeu, porém... Versículo 8, olha aí que coisa linda. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Mande para cá o problema, que aqui tem profeta. Mande o problema para cá. Por que você rasgou as suas roupas? Glória a Deus. Diga ao Naamã que vem aqui na minha casa, e toda a terra saberá que há profeta de Deus em Israel. Tem profeta em comunhão com Deus aqui. Tem profeta que fala com Deus. Tem profeta que Deus fala com você. Se você é profeta de Deus, você não vai rasgar as suas roupas. Só se desespera quem não tem Deus. Deus quer homem assim. Homem corajoso que não tem medo de desafio. Que não tem medo de Satanás. Que não tem medo das ameaças. Que não tem medo dos problemas. Mas por que Eliseu não tinha medo dos problemas? Porque Eliseu era homem. Era homem. Deus possuía Eliseu. A mão de Deus estava sobre Eliseu. Glória a Deus. A graça de Deus estava sobre Eliseu. O poder de Deus estava sobre Eliseu. A comunhão de Deus estava sobre Eliseu. Mande ele vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Quem vai tirar a roupa aqui não sou eu. Quem vai tirar a roupa aqui glória. Irmão, eu não vou citar nomes, mas alguém aqui sabe. Um menino no interior de Alagoas nasceu, a mãe morreu de parto. A mãe morreu de parto. Foi para a casa de uma tia, a tia morreu. Foi para a casa de outra tia, a tia morreu. Aí o povo disse: esse menino é o anticristo. Matou a mãe, matou duas tias. Quem quer esse menino? Ninguém quis. Deixaram ele numa rede, debaixo de uma sombra, e alguém ia lá, dava mamadeira e corria.
E disseram, deixa para a raposa comer, para o guaxinim, era na região de Cana. Deixa para o guaxinim comer. Naquele tempo não tinha lei, o Estado não chegava nesses lugares distantes. Chegou a notícia na casa do pastor da Assembleia de Deus. Um servo de Deus morava lá. Aí ele olhou para a esposa e disse, ô fulana, tu está sabendo que tem um menino que é a besta fera? Ela disse, sou, bicho. Diz que vão dar para os guaxinins, para as raposas comerem. Tu tem coragem de criar? Ela disse, tenho. Traga. Aí foi lá, buscou o menino, deram. Naquele tempo não tinha essa burocracia de hoje. Deram o menino, ele trouxe, deu uma madeira, deram banho no menino e o menino foi crescendo. O pastor viajou, passou um mês fora. Quando o pastor chegou, disse, mulher, cadê o menino? Está bem doente. Quando chegou na rede, ele estava com desidratação. Só a caveira, pescoço fino e fazendo... Ele abriu a rede e disse, nego velho, lá você matou, aqui quem morre é você. Mas você não vai morrer não. Pegou o menino, botou no carro, levou para a cidade grande, tratou do menino e o menino está vivo até hoje. Glória a Deus. Lá você matava, aqui você morre. O problema mata lá, aqui quem morre é o problema. Quem dá glória a Deus, traga para cá, que aqui tem profeta de Deus. Aqui não tem xamã, aqui tem profeta. Está esquentando, irmão, está esquentando. Está esquentando, tem fogo de Deus aqui neste altar, tem fogo de Deus aqui neste livro. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmão, homem de Deus não tem medo de nada. Homem de Deus não tem medo de problema. José, quando o rei sonhou, o rei do Egito sonhou. Estão lembrados do rei do Egito? Faraó? Sonhou, ficou assombrado ou tranquilo? Me ajudem a pregar, eu já estou terminando. O rei Faraó ficou assombrado ou tranquilo? Assombrado. Descobriu José. O rei viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as vacas magras, a pessoa, uma vaca comendo outra de dente, é para se acordar o quê? Tremendo. O rei se acordou assim. Passamento. Aí dormiu de novo. Chegou numa roça, 7 espigas cheias e 7 espigas vazias, queimadas. As espigas secas criaram o dente, comeram as gordas. Irmão, não tenha medo de sonho não. Pode ter o sonho mais feio do mundo. Se Jesus está com você, Glória a Deus. o mal vai ser desmanchado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não tenha medo de sonho feio. Chamaram José, foi assim ou não foi? Chamaram José, José veio, ele contou o sonho. José, eu sonhei com 7 vacas gordas, meu filho. 7 vacas magras feias. Cada dele está reganhado. Comer as gordas. Oh, meu Deus. E depois, José, eu sonhei com 7 espigas cheias. E 7 espigas secas. Meu filho, as espigas criavam dentes. Comer as cheias. Traga para mim. Glória a Deus. Traga para mim. Dá para dar glória a Deus, igreja? Glória a Deus. Está fervendo o poder de Deus aqui na palavra. Capítulo 41, versículo 6 do Gênesis. Capítulo 41, versículo 6. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. Prossiga. E as espigas
miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Prossiga. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Eita, chamou os xamãs. Tem xamã evangélico, viu? Eu não estou tratando da religião de ninguém, eu estou tratando aí. É aqui. Quando o crente está sem comunhão com Deus, não tem saída, não tem solução, vai rasgar a roupa, vai se desesperar. Aí mandaram chamar quem? Mandaram chamar José. José era crente? A Bíblia diz, e o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Foi fraco. Aqui é crente assembleiano, coração de fogo. E foram chamar José. E o Senhor era com José. Deus é com você? e 16, versículo 15 e 16. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. A resposta de José. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Faraó, não se assombre não, que Deus dará a resposta de Shalom. Shalom é paz, a palavra paz em hebraico é Shalom. Shalom é sossego, Shalom é completude, Shalom é suprimento, Shalom é prosperidade, Shalom é vitória, Shalom é muito mais do que paz em português. Deus dará a resposta de que, igreja? De paz. Tenha medo não, Faraó, que aqui tem um homem que tem comunhão com Deus. Para encerrar, vou encerrar, me dê 3 minutos, pode se transformar em 30. Glória a Deus. Glória, irmão, eu estou com tanta vontade de dar glória a Jesus. Glória a Jesus. Daniel, o rei da Babilônia, teve um sonho que está se cumprindo hoje. A estátua, não é? Os 10 dedos, cabeça de ouro, peito de bronze, de prata, ventre de bronze, perna de ferro e os pés de ferro misturados com barro, que é o reino do anticristo. E a pedra que vai descer do céu derruba a estátua vai virar pó e a pedra vai crescer, que é o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. O rei sonhou e ninguém interpretou. E o rei disse: se não interpretar, todos os adivinhos vão morrer. Todos, olha os adivinhos, olha. Cabra frouxo. Foram chamar Daniel. Daniel era servo de Deus. Daniel era da linhagem de Eliseu. Capítulo 2 de Daniel, versículos 27 e 28, para encerrar. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Tá. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas.
O que o rei requer, Daniel disse, o que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinhos o pode declarar. Aí vem uma conjunção adversativa. Mas, fique de pé dizendo mas, há um Deus no céu que revela os mistérios, há um Deus do céu que traz solução para todo problema. Glória a Jesus. Onde estão os crentes nesse Deus do céu? Cadê os crentes neste Deus do céu? Levante a voz e dê 3 glórias a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Não rasgue sua roupa. Há um Deus do céu. Eliseu disse: diga ao rei que mande o problema para mim. Glória a Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui hoje que quer passar para o lado de cá? Enquanto o rei Acasias foi para o lado de lá, Naamã veio para o lado de cá. Quem quer passar para o lado de cá? Levante a mão e diga: pastor, eu até hoje estive do lado de lá, mas a partir de agora eu quero tomar o caminho de Naamã. Eu quero vir para Israel. Eu quero servir ao rei e ao Deus de Israel. Tem alguém que deseja? Levante a mão. Tem? Você está voltando, é? Amém. Glória a Deus. Tem mais uma vida aqui. Glória a Deus. Seu Silvio. Quem conhece seu Silvio aqui? Nosso irmão estava afastado, tinha ido para lá e agora está vindo para cá. Cadê o glória para Jesus? Cadê o glória? Há um Deus no céu. O que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem adivinho, mas há um Deus no céu. Onde está a terceira pessoa? Onde está a terceira pessoa? Levante a mão e diga: pastor, eu quero deixar o lado de lá e vir para o lado de cá. Onde está a terceira pessoa? Irmão Silvio, peça perdão a Jesus dos seus pecados. Ele vai segurar na tua mão. Jesus disse: as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará da mão de meu Pai. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Tem alguém mais para Jesus? Esse irmão precisa de uma libertação. Jesus vai libertá-lo agora. Você vai voltar para casa tranquilo. Você não vai mais rasgar sua roupa. Você vai voltar para casa em paz. E todo problema que aparecer, você vai dizer: há um Deus no céu que resolve os problemas. Glória ao nome de Jesus nessa noite. Glória ao nome de Jesus nessa noite. Presbítero Atemar, vem orar por essas vidas. Quem necessita das orações, terça-feira, com a ajuda de Deus, a gente vai continuar andando com Naamã. Quem está aprendendo com Naamã, dê um glória para Jesus bem forte nesta noite. E passe para o lado de cá.